Oi, tudo bem? Meu nome é Maíra, eu sou doutoranda do Labier, orientanda do professor Lamberts, e vim aqui hoje falar para vocês um pouco sobre conforto térmico, que é o tema da minha pesquisa. Então, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante para quem também é dessa área de conforto térmico e está querendo fazer comparativos com seus dados e também saber mais o que está acontecendo por aí. Então, eu vou falar para vocês sobre esse material que tem a ver com uma base internacional da ASHRAE, que é proveniente dos Estados Unidos, né? Mas que junta muitos dados e que está disponível para todo mundo acessar. Então, vamos lá. Então, primeiro um histórico, né? Essa compilação de dados de conforto térmico internacional, ela tem o objetivo de juntar dados em edifícios em operação. Então, ela começou, a parte 1, que foi a base de dados 1, ela começou relacionada com um report da ASHRAE, que é o 884, que deu origem, por exemplo, ao modelo adaptativo de conforto térmico, que hoje está em várias normativas internacionais, mas principalmente na ASHRAE 55, que é a norma americana de conforto térmico. Então, esses dados, eles vêm de espaços em operação e votos de pessoas que estão ocupando esses ambientes. Então, são dados tanto de medição das variáveis ambientais, quanto da percepção das pessoas dentro dos espaços, né? Então, a primeira ideia foi compilar essas informações para se testar a hipótese do conforto adaptativo e desenvolver um modelo, o que foi de fato feito. Então, a primeira coleta foi realizada entre 1982 e 1997 e foram juntadas mais de 25 mil respostas de pessoas e dados coletados de medição. Agora, foi lançado um artigo e a emissão, né, de uma atualização dessa base de dados, que é o que eu venho aqui mostrar para vocês, que é a base de dados 2, que seria uma continuidade desse mesmo trabalho. Então, foi feita uma ampliação da coleta para que também fosse testada se a hipótese anterior continua sendo válida e que outras coisas podem ser formuladas em relação às teorias de conforto térmico internacionalmente e também localmente. Então, foram coletados entre 95 e 2016 outros 8.846 dados ou votos, né? Então, juntando o que a gente tem agora, que é esse vermelhinho aqui, com os dados anteriores, a base atualmente, juntando a parte 1 com a parte 2, ela possui mais de 107 mil votos, respostas e dados coletados em campo de pessoas. Então, isso é muito importante para a gente começar a entender, de fato, o que acontece dentro dos espaços e como as pessoas percebem esses ambientes, né? Então, como eu já enfatizei aqui, a ideia é fazer levantamento em espaços em operação. Então, não entram, por exemplo, experimentos em câmaras climáticas, que seriam espaços controlados, né? E com uso que não é corrente. Então, a ideia é fazer um levantamento de fato em espaços que as pessoas ocupam e utilizam cotidianamente. E observar como é essa ocupação normalmente, então, sem uma intervenção também. E esses dados são feitos, então, com aplicação de questionários para entender a percepção térmica dessas pessoas dentro dos ambientes, simultânea à medição das variáveis ambientais, que seriam, por exemplo, temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do ar, temperatura radiante média, e assim vai. Então, para compor essa base, esses dados eles são tabulados para que eles sejam comparáveis, né, com alguns códigos que são utilizados e categorias padrão. A gente sempre precisa fazer alguma uniformização para que isso seja colocado dentro de uma seção que seja comparável, né, dentro dos mesmos parâmetros. E outra coisa também importante, para fazer parte dessa base, todos os dados que são aplicados, eles já têm que ter sido utilizados anteriormente em publicações.
Isso é para que, como a base tem o intuito de ser pública, a pessoa que fez esse levantamento, ela já tenha já posso dizer que já tem algum critério de autoria, né, com o link a essas publicações anteriores. Então, ela já tenha feito uma análise anterior do que os dados estão mostrando dentro da pesquisa dela, e isso não seja de alguma forma queimado pela publicação e autorização de uso por outras pessoas. Então, além de estar dentro desses critérios para fazer parte dessa base, existe também uma análise de qualidade feita pelos organizadores. Então, eles olham tanto os dados crus, né, que a gente chama, que seriam os dados entregues, né, numa tabela, para ver se eles fazem sentido um com os outros, tanto uma comparação desses dados com as publicações, essas feitas anteriormente, para verificação se há uma consistência de cálculo e de método de levantamento, né? E que devem estar de acordo com as normas da ISO 55, a ISO 7730 e 7726, que trata sobre exatamente métodos e instrumentação de medição em campo. Então, o que nós temos hoje desse panorama dessa base é muito interessante no sentido de distribuição e variedade. Então, a gente pode observar que a gente tem aqui alguma representatividade da grande parte dos continentes, né, do planeta, mas, claramente, a gente tem algumas concentrações. Então, a gente observa aqui que a maior concentração de dados da Europa, da Ásia, e o terceiro aqui fica com a América do Sul. E isso aqui também é muito interessante, tem muito a ver com o Labier, porque esses dados são todos provenientes de pesquisas vinculadas ao Laboratório de Eficiência Energética da UFSC. Então, a gente tem aqui uma proeminência, né, nesse sentido de participação nessa base, por vários trabalhos diferentes que foram feitos com coleta de campo. E a gente pode observar aqui nesse mapa também, e depois eu vou retomar isso, que existe ainda possibilidade grande de expansão, né? Então, essa representatividade da Europa e da Ásia seria um pouco maior, mas a gente vê aqui que outros continentes, né, e países, por exemplo, a África, América Latina, tem pouca representatividade. Até os Estados Unidos existe uma concentração maior aqui em alguns estados, né? Então, a gente pode ir entendendo um pouco qual seria esse comparativo possível e também esses gaps, né, que indicam para a gente possibilidade de expansão. Essa base, então, ela vai ter uma grande concentração, na verdade, de dados, principalmente da Inglaterra, que é um dos alavancadores, né, dessas pesquisas de campo, com certeza, e da Índia, que é um país que também tem feito bastante pesquisas em campo. A gente observa que existe também uma hierarquia em relação ao tipo de espaços, aos tipos de espaços que são estudados. Então, a maior parte dos espaços estudados são espaços de escritório. Existe maior concentração de dados de ambientes naturalmente ventilados. Isso tem muito a ver também com essa pesquisa ser vinculada ao modelo adaptativo. Mas a segunda predominância é de ambientes com ar-condicionado, o terceiro com modo misto de ventilação, e em quarto lugar, e menos importante nesse sentido, seria os com ventilação mecânica. Então, a gente tem aqui uma representação de 23 países e que compõe, né, o que se relaciona com 16 climas da classificação Köppen-Geiger. Então, a gente pode ver aqui também esse informativo sobre o tipo dos climas. A gente observa que tem aqui uma grande concentração de climas mediterrâneos, faz sentido relacionado com a Europa, né? E climas úmidos subtropicais, que também se relacionam bastante com os nossos climas aqui brasileiros, né? Então, a gente teria
e Florianópolis um subtropical úmido. E a gente tem aqui também dados de Maceió, que compõem essa base, que já seriam para um tropical de savana ou clima quente e semiárido, né? Então, mais para cima de latitude, nesse sentido, em relação a Florianópolis. Há também uma concentração maior de estudos que observam duas estações, marcadas como o verão e o inverno. Então, as estações intermediárias existe menor quantidade de dados, mas também a gente observa que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma diferenciação em relação às estações. A gente trabalha, às vezes, com estação seca e úmida, né? É muito comum isso no Nordeste. Então, também, esse tipo de classificação, ele entraria, talvez, aqui nesse NA, e é menos representativo. E o mais interessante que eu venho aqui apresentar para vocês, na verdade, é que a gente tem essa ideia, né, de como que é essa base, o que ela representa, como é que ela está desenvolvida. Eu deixo aqui o convite e queria mostrar para vocês um pouco também sobre duas plataformas que foram feitas para que essa base seja pública e utilizável por pesquisadores de todos os lugares. Então, a gente tem aqui uma primeira ferramenta que apresenta os dados em forma de tabela, CSV, né? Pode ser baixado os dados mesmo, para que eles sejam comparados com outras pesquisas ou feitas análises mais aprofundadas. E essa página, né, ela permite que sejam usados dados tanto da base 1 quanto da base 2. Então, estão aqui colocadas as duas partes da base, né? E outra parte muito interessante é que eles fizeram uma publicação de uma plataforma gráfica que permite que esses dados sejam visualizados e analisados. Essa plataforma foi inicialmente criada pela Margaret Pigman, em 2014, do CBE, que é o laboratório de Berkeley, da Universidade da Califórnia, e depois mais desenvolvidos, né, por outras pessoas, e ela é uma plataforma criada com a linguagem R, e ela apresenta, então, algumas categorias de análise desses dados. Então, eu vou abrir aqui a página para que a gente possa ver isso na prática. Então, vamos lá. Quando vocês acessam esse link, a primeira página que aparece é essa aqui. Nós vamos ter aqui 3 abas com possibilidade de visualização de gráficos diferentes. Então, eu vou passar por cada uma delas, mas vamos começar por essa aqui. Então, a ideia dessa plataforma é que sejam visíveis gráficos que vão fazer o comparativo entre os dados disponíveis nas bases de dados. Então, sempre são apresentados aqui comparativos de 2 amostras desses dados, que podem ser escolhidas aqui abaixo. Então, a gente tem a amostra 1 e a amostra 2, né? Que tem diversas características que podem ser filtradas. Então, por exemplo, aqui eu escolhi visualizar na amostra 1 apenas os dados da base 2 e na amostra 2 apenas os dados da base 1. Né? A gente poderia fazer uma filtragem aqui para ver apenas ambientes com ar-condicionado ou com ventilação natural, apenas um tipo de espaço, por exemplo, só escritórios ou só salas de aula, ou fazer um comparativo, né? Daria para pegar a mesma base e olhar só comparativo entre escritórios e salas de aula, por exemplo. A gente pode fazer uma outra filtragem que se relaciona a dados geográficos. Então, a gente vai ter aqui estações do ano. A gente poderia escolher uma só, né, para cada uma das amostras. A gente poderia fazer aqui uma comparação entre climas, filtrar um grupo de climas ou um clima só para visualização, o que é muito interessante, considerando que essa base se relaciona com a proposição do modelo adaptativo, né? Então, o modelo adaptativo ele vai relacionar principalmente as temperaturas internas consideradas aceitáveis pelos ocupantes com as condições externas,
e indicar que existe uma aclimatação e adaptabilidade do corpo humano com relação a essas condições externas. Então, fazer uma comparação por clima ou por grupo climático faz muito sentido nesse caso, né? E a gente poderia também fazer outros filtros com relação aos países ou às cidades, por exemplo. A gente pode, inclusive, ver aqui, nesse caso, ele vai mostrar, conforme vocês fazem o primeiro filtro, ele vai omitir os dados que não estão disponíveis a partir daquele filtro. Por exemplo, eu filtrei aqui a base 1, né, ele a base 2. Então, quando eu mostro aqui, clico aqui em países, ele vai mostrar aqui uma quantidade de países diferentes da que tem aqui na parte da base 2, que dá para a gente ver que houve uma expansão aqui considerável, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui com as cidades, né? Demora às vezes um pouquinho para carregar, mas aqui a gente tem, sei lá, umas 10 cidades, e aqui vocês podem ver que a lista é bem mais extensa. Em relação às condições, a gente vai poder fazer filtros que limitem ou que comparem condições dos ambientes. Então, a gente vai ter aqui a temperatura média mensal do ar externo, temperaturas internas, né, que seria a temperatura do ar, temperatura radiante e a operativa, que associa a temperatura do ar com a radiante, né? Ela envolve também a velocidade do ar, mas é basicamente uma associação entre essas duas para que a gente tenha um índice mais próximo da sensação humana. E a gente pode também fazer outras filtragens aqui, por exemplo, escolher um range visível, né, uma seleção mais restrita de umidade relativa que a gente queira observar, ou de velocidade do ar também. Vou desfazer aqui. E em relação às características dos ocupantes, a gente pode ver aqui questões relacionadas ao controle ou aos sistemas disponíveis para controle individual. Então, se as janelas, por exemplo, estão abertas ou estão fechadas, poderia ser feito uma filtragem nesse sentido. Se ventiladores, né, estão ligados ou desligados. Se a gente também tem presença de aquecedores, se estão ligados ou desligados. E também sobre as características das pessoas. Então, a gente tem uma possibilidade de filtrar por gênero, por faixa etária, por nível de isolamento da vestimenta. Então, isso vai ter uma relação COCO, que é o índice que a gente usa para fazer essa caracterização do isolamento da vestimenta das pessoas, que vai também ter bastante influência sobre como elas percebem esse ambiente, né? Quanto mais roupa, mais a gente está isolado do que acontece no ambiente, mas a gente acaba tendo essas capas, né, que podem fazer com que a gente contenha o calor ou troque mais esse calor com o espaço. E também a taxa metabólica, que vai se relacionar com a nossa atividade física realizada no espaço e também com a produção de calor do corpo humano. Então, a gente pode aqui utilizar vários filtros diferentes para que os dados que vão ser visualizados aqui, eles tenham essas características que a gente tem interesse. Pode também ser adicionada uma terceira amostra com outras características, vai ter essa cor verde aqui, para que a gente, no caso, fique ainda mais rico aqui a extração desses gráficos, né? Eu vou deixar só 2 por enquanto, para que a gente possa fazer um comparativo entre o que aconteceu com essas bases, né? A parte 1 e a parte 2. Então, a gente vai ter aqui a base 2 em azul e a parte 1 em marrom. Eu coloquei esse um pouco invertido, porque ele sempre mostra aqui o dataset 2 primeiro. Então, é só porque fica mais fácil na minha cabeça aqui, então.
Então, a gente pode começar olhando aqui para o gráfico do meio. A gente vê aqui, então, essa expansão de países, né? Na parte 1, que é o marrom, a gente tinha menor quantidade de países, e também a gente vê que teve um aumento significativo de coleta de dados no Reino Unido, né, nos Estados Unidos, e o ingresso aqui de países também com muita quantidade de dados, né, Índia, Brasil, e etc. Né? E a gente pode ver também outras informações que a gente queira sobre esses dados. Então, a gente poderia filtrar aqui só num tipo de edifício que está sendo feito o levantamento. E a gente pode observar aqui que realmente tem uma concentração gigante de edifícios de escritório e que isso só se acentuou com o incremento de número de dados, né? Mas também teve aqui um aumento de dados em sala de aula. E que a gente ainda tem uma possibilidade aqui bem grande de fazer estudos em espaços residenciais e outros ambientes, né? Ambientes industriais, academia, comerciais, no sentido de shopping center, lojas, outros espaços que também as pessoas ficam. Às vezes os espaços são transientes, né? São de uso temporário, isso também dificulta um pouco esse levantamento, mas são espaços que também precisam ser estudados para que componham essa base. E aqui na direita a gente pode ver algumas informações sobre as características, né, desses dados que a gente está olhando. Então, aqui está sendo mostrada uma comparação entre a temperatura operativa. A gente pode ver que houve uma modificação, né, da amostra. Então, a gente tinha uma variação aqui um pouco mais ampla de concentração de dados entre, digamos, 23 e 28 por aí, graus, né, de temperatura operativa. E agora a gente tem aqui uma concentração para temperaturas mais baixas operativas, né, para abaixo de 25 aqui. Então, isso também é importante a gente ter em mente, né, para ver com o que a gente está fazendo a comparação. Quando a gente muda aqui, a gente pode usar o gráfico de baixo para fazer uma comparação. Para a temperatura do ar, as opções dessa opção aqui de cima são as mesmas. A gente pode ver aqui que existe uma amplitude aqui, uma variação de escala bem diferente em relação à temperatura do ar e a operativa, né? O que pode significar que a radiante está tendo um impacto importante. A temperatura radiante média não aparece aqui, né? Mas com certeza ela está tendo influência aí, já que ela compõe a temperatura operativa, né? A gente poderia também fazer uma observação sobre o que aconteceu com as temperaturas externas. E também houve uma modificação aqui, a gente, né, teve um movimento em relação a maior concentração de temperaturas um pouco mais baixas aqui, e a mesma coisa aconteceu aqui com as externas, o que faz sentido, né? A gente tem internas um pouco mais baixas e externas um pouco mais baixas. Se a gente tivesse as externas um pouco mais baixas, um pouco mais altas, e as internas mais baixas, significaria que a gente tem alta concentração de espaço com ar-condicionado, por exemplo, né? Que vai manter o espaço com baixa temperatura, apesar do externo ser mais alto. Então, são aí pontos que a gente já pode fazer alguma análise e comparação. E um ponto muito importante aqui desse primeiro, que é sobre a satisfação das pessoas, ela vai focar bastante no modelo de Fanger, o PMV e PPD. Então, a gente tem aqui no lado esquerdo esse gráfico que vai mostrar aqui um percentual de pessoas insatisfeitas, né, relacionado com a sua sensação térmica. Então, isso é principalmente vinculado à pesquisa do Fanger, né, que fez um modelo que relaciona essas variáveis, né? No caso, esse aqui seriam os votos, de fato, reais das pessoas. Então, qual era a sensação térmica delas na escala sétima, tendo aqui como 0 a neutralidade térmica, e esses valores como levemente calor, calor e muito calor. E pelo outro lado aqui a gente tem leve frio, frio e muito frio.
Então, a gente pode ver aqui quais são as tendências dos dados das bases. A gente observa que na base 1, que é a marronzinha aqui, a gente tinha sensações térmicas mais concentradas aqui para o frio, apesar das temperaturas operativas serem mais altas. Olha só que interessante. E a gente observa que existia menor insatisfação, né? A gente tem um abalamento aqui um pouco maior dessa curva, já que esse percentual aqui, quanto mais alto, maior número de insatisfeitos. E em relação aos dados agora da base 2, a gente vê uma concentração maior aqui em torno da neutralidade, né? Mas a gente vê que sobe a insatisfação com relação a temperaturas ou sensações mais baixas. Então, o percentual de pessoas insatisfeitas conforme a sensação geral, né, é mais baixa é maior. E a gente poderia também fazer uma relação disso com o PMV, de fato, que é uma predição do que teria acontecido no ambiente, considerando apenas as variáveis. Então, enquanto esse aqui é o voto, de fato, das pessoas, o PMV, que a gente pode pedir para visualizar aqui, ele seria essa curva proposta pelo Fanger, que é uma curva de predição do voto médio de sensação térmica das pessoas, dadas as condições do ambiente. Então, ele considera a temperatura do ar, a umidade relativa, temperatura radiante média, a velocidade do ar, o índice, o isolamento da vestimenta das pessoas e a taxa metabólica. E com isso compõe equações de balanço térmico para tentar definir se essas condições seriam satisfatórias, né, ou gerariam satisfação para as pessoas ou não. Então, essa linha preta seria o modelo original do Fanger, e aqui teriam as duas variações com relação aos dados de cada uma das bases, né? Então, a gente vê aqui que existe, como mostrava um pouco o outro também, né, com os dados reais das pessoas, que a insatisfação com a amostra, com a database 1, seria um pouco menor do que com o database 2, né? E a gente tem um aumento aqui dessa diferença para o lado de sensações térmicas vinculadas ao frio. Então, isso aqui vai se relacionar bastante com os votos das pessoas, que são os votos reais, mas a gente vê que o abalamento dessas curvas é muito diferente do que o que as pessoas estão realmente indicando, né? Então, o modelo, de fato, previa bem menos insatisfação com o ambiente do que as pessoas, de fato, estão mostrando lá dentro. Isso é muito importante para a gente ir repensando esses modelos e o que eles querem dizer e estão mostrando para a gente, né? Por exemplo, aqui nessa amostra, nas duas amostras, eu estou incluindo ambientes com ventilação natural e com ar-condicionado. Mas a bibliografia internacional sobre conforto térmico mostra que o modelo do PMV ele seria mais apropriado para a gente tratar de ambientes com climatização do que ambientes naturalmente ventilados, né? Então, esse seria um filtro que a gente poderia fazer para ver se a gente consegue um maior ajuste entre o previsto aqui pelo PMV e a sensação térmica, de fato, dos ocupantes. Então, vamos passar aqui para a próxima aba, que vai tirar o foco um pouco do modelo do PMV e vai para o modelo adaptativo. Então, vamos clicar aqui nela. E a gente vai começar a ver aqui outro plot de dados, né, que é um pouco diferente daquele. Então, assim como o modelo adaptativo, ele vai relacionar temperatura predominante do ar externo, né, aqui no caso é média mensal, que está sendo usada como parâmetro, e a temperatura interna operativa, pois esse modelo chegou à conclusão de que essas duas variáveis eram as que tinham maior correlação para se prever o que as pessoas iam preferir dentro do ambiente. Era interessante conhecer principalmente as condições externas. E aqui, se a gente for fazer, a gente poderia também fazer uma comparação igual a feita anteriormente, e na verdade ele vai criar aqui
dois mapas, né, separados. Então, eu vou só fazer uma comparação, mostrar aqui a base completa para a gente entender como é que funciona esse gráfico. Tá? Então, aqui eu selecionei a base total e não vou fazer nenhum outro filtro específico. A gente pode deixar tudo selecionado mesmo, para a gente visualizar todos os dados, né? Aqui, outro ponto importante desse gráfico é que, além dessa distribuição que relaciona a externa com a interna operativa, ele mostra muito mais informações. Então, a gente tem, a partir do tamanho do ponto, o número de dados incluídos, que é esse N, e pela cor, se há maior ou menor percentual de pessoas satisfeitas. Então, por exemplo, a gente tem vários pontos verdinhos aqui no meio, que seriam uma quantidade de dados grande, entre 25 e 100 número de votos, com pessoas aqui entre 80% e 100% de satisfação, né, do grupo de pessoas avaliados. Então, dá para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Por exemplo, esse pontinho aqui fora da curva, que seria um pouco inesperado aqui, ele vai corresponder a uma pequena quantidade de pessoas que tem alta insatisfação, né? Então, por aí, mais ou menos, que vai acontecer essa visualização. E sobre esse gráfico, a gente pode colocar os limites do modelo adaptativo. Então, a gente clicando aqui, ele vai colocar essas duas linhas, né? Na verdade, essas 4 linhas. A gente pode fazer uma filtragem em relação ao intervalo visualizado aqui no gráfico. Vou deixar esse alto, diminuir um pouco aqui, só para tornar um pouco mais claro. A gente tem aqui 2 conjuntos de linhas, né? Basicamente, o modelo adaptativo, ele traça uma linha central, que relaciona a temperatura externa com a interna, e é criado em torno dessa linha um intervalo, que seria o intervalo de aceitabilidade. Então, esse valor aceitável, ele não é único, né? Existe um range que as pessoas consideram aceitáveis, e a gente tem 2 ranges delimitados. O intervalo aqui entre as linhas pretas contínuas seria para 80% das pessoas, o intervalo que 80% das pessoas considerariam aceitável, né, de condições internas. Eu vou limitar um pouquinho aqui também, para a gente visualizar isso melhor. E essa linha pontilhada em preto, ela coloca um intervalo que um número maior de pessoas consideraria aceitável. Então, ao invés de 80% das pessoas, 90% das pessoas. Isso, assim, entendendo que uma concentração menor, uma variação menor, faz com que o maior número de pessoas considere aquele ambiente aceitável, né? E o que a gente pode ver aqui, primeiro, é que os limites do modelo adaptativo, que vão, né, daqui do 10 até 33,5, eles estão aqui menores do que os dados coletados já, né? A gente tem aqui uma grande quantidade de dados com temperaturas mais baixas. E a gente pode observar que o modelo faz sentido, porque a proposição é que abaixo disso ele fique linear, né? Ele não vai ter mais essa inclinação da reta central. Mas isso é bem visível, né? O quanto essa distribuição já não é mais tão inclinada. Porém, aqui nessa parte que estaria dentro do gráfico, existe um pouco de tendência aqui para essa inclinação seja seguida, mas não tanto. A gente vê também alguma linearidade aqui nessa distribuição, né? Isso poderia ser um motivo de contestação desse modelo, por exemplo, com base nessa maior quantidade de dados atuais. E a gente pode ver também que, por exemplo, a gente tem aqui dados indicando grande quantidade de satisfação, um grande número de dados até, mais de 100 de amostra, e eles estão totalmente fora aqui da linha superior do limite de conforto. Então, entre essas linhas seria confortável, aceitável, e fora dela não. Mas aqui também é interessante lembrar que existe nesse modelo a possibilidade de ampliação do limite superior com aumento da velocidade do ar.
Então, talvez esses dados aqui se relacionam a condições com alta velocidade do ar, né? Não sabemos. A gente poderia mudar aqui também a visualização para comparar com temperatura do ar ao invés da temperatura operativa. Olha só, a distribuição aqui fica bem diferente. Ou também com a radiante, que também dá outro resultado, muito interessantes. E aqui, na verdade, só tem a média mensal. E ao invés de aceitabilidade, poderia ser utilizado outro parâmetro como referência, né? Então, uma aceitabilidade que coincide com a sensação térmica, né, na escala sétima, entre mais ou menos 1,5, isso é um pouco acima de levemente com frio, um pouco acima de levemente com calor e um pouco abaixo de levemente com frio, mas que não chega a ser com frio ou com calor. Então, se a gente tivesse feito esse filtro, olha aqui, a gente tem um aumento da satisfação aqui, né, dos votos aceitáveis, e que estão coincidindo aqui um pouco com essa faixa do modelo adaptativo. Essa parte aqui, um pouco, não está coincidindo, né? Interessante também. Então, dá para ser feita outras comparações, né, com esses dados. E além do modelo adaptativo da ASHRAE 55, pode ser utilizado também como referência o modelo da EN 15251, que é a norma europeia, que tem um modelo muito parecido com o adaptativo da 55, mas ele é um pouquinho diferente na equação. E eles utilizam também outros intervalos, então eles têm 3 categorias, ou 4, de níveis de conforto. Então, conforme o intervalo é mais restrito, seria um ambiente com uma classificação A, e assim vai, A, B, C e D, se eu não me engano. Então, eles têm aqui uma variação maior em relação a um aumento de qualidade nesse sentido. E a nossa terceira aba aqui, última, ela vai ser principalmente utilizada para visualização dos dados crus. Então, enquanto na primeira a gente tinha a box plot, que vai juntar bastante os dados, e nessa aqui do adaptativo ele também faz uma associação entre quantidade, satisfação e essa relação maior entre temperatura externa com alguma outra variável. Aqui a gente pode ver os dados de forma pela dispersão, né, que seria uma coisa mais bruta, digamos assim. Então, a gente pode escolher o que a gente vai comparar, por exemplo, o voto predominante médio, pelo modelo do PMV, e a temperatura interna do ar, e ir observando como é que são essas tendências. Inclusive, é possível incluir aqui uma linha, um modelo de regressão aqui, que ele faz automaticamente. Pelo jeito, demora um pouquinho para que ele faça isso. Entendam que essa plataforma, ela funciona toda com a base do R, né? Então, ela vai fazer esses cálculos e já tem lá algum script que fala, se a pessoa clicar aqui, vai ser feita a conta tal e aparece no gráfico. Então, a gente pode ver aqui que apareceu essa linha azul, mostrando uma tendência, né, em relação a esses dados. E esse intervalo aqui seria um intervalo de 95% de confiança. E a gente poderia ir fazendo isso para ir entendendo os dados crus, né? Ou, aqui nesse caso do gráfico da esquerda, ele vai apresentar outro modelo que está contido na ASHRAE 55, que não é nem o modelo de PMV, exatamente, nem o modelo adaptativo, mas sim é o modelo SET, que seria baseado na temperatura padrão, na temperatura ECT, né, que é Standard Effective Temperature, então a temperatura padrão efetiva, que na verdade ela, hoje em dia, ela vai ser um modelo associado ao modelo do PMV, porque usa o mesmo intervalo de variação de sensação térmica, mas ela possui um cálculo para o caso da velocidade do ar elevada, mais apropriado. Então, ela considera a convecção, o efeito da convecção próximo às pessoas de forma mais adequada.
e por isso ela é realmente indicada para condições que tenham velocidade do ar acima de 0,3 metros por segundo, por exemplo. Então, a gente pode colocar aqui os intervalos para condições em que as pessoas têm vestimentas até 0,5 clô, que seria uma vestimenta mais relacionada ao verão, e o intervalo, né, a faixa considerada aceitável, né, para quando existe uma vestimenta um pouco mais pesada, né, mais vinculada a condições de inverno. Então, a gente tem essas duas faixas aqui de conforto também, seria um modelo também vinculado a condições confortáveis ou aceitáveis, ou de satisfação dos ocupantes, relacionando, então, as temperaturas internas com essa velocidade do ar. E a gente pode ver aqui que existe, né, um crescente limite conforme a gente aumenta essa velocidade do ar. E a gente pode relacionar eles com as amostras. Então, aqui a gente poderia fazer também uma seleção de amostras. Eu vou fazer aqui algo similar com o que a gente tinha feito antes. Vamos ver se ele vai demorar muito para colocar. Eu vou tirar essa linha de regressão, porque isso acho que toma um pouco de tempo. E ver se ele consegue fazer essa atualização aqui, para que a gente visualize um comparativo entre as duas bases de dados, né? Além disso, dá para ser escolhido aqui se é um sistema métrico ou imperial, e se ali naqueles gráficos vão ser visualizados todos os dados, ou os dados relacionados só com as condições consideradas aceitáveis, ou aceitáveis com sensação térmica entre mais ou menos 1,5, ou as que têm PMV, provavelmente deve ser, são confortáveis, ou que têm PMV, deve ser neutro, né? Ou dentro do intervalo de mais ou menos 0,5, que é o valor normativo estabelecido. Então, aqui a gente pode ver que o gráfico ficou um pouquinho difícil de visualizar, mas a gente pode mudar um pouco a faixa para que isso fique melhor. Opa, acho que não deu muito certo. Esse aqui é o range de temperaturas. Não, eu teria que mudar a faixa de velocidade do ar, né, para poder visualizar melhor, e não de temperatura. Então, vamos mudar esse aqui. Ele continua com temperatura, sim. Então, eu não consigo fazer uma adaptação desse eixo, né? Isso é ruim. Talvez se a gente mudasse... Não, ele deve ter algum ponto fora da curva, porque normalmente ele adapta o gráfico à amostra que tem disponível. Então, talvez, vamos ver aqui, se a gente colocar aqui aceitável, só o que seria aceitável, ele fez ali uma adaptação também. Tá dando lá tão certo quanto eu gostaria. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou modificar aqui a amostra, a gente vai ter uma amostra só, uma amostra total. Pronto, ele fez uma adaptação melhor aqui. A gente mantém assim para visualizar um pouco melhor. Devem ser esses outliers que deve ter alguma coisa muito fora, para que ele chegue num airspeed de 40 metros por segundo, que não é muito real, né? Tá passando um furacão dentro da construção para que isso aconteça. Então deve ser algum pequeno bug. Mas a ideia é essa aqui, de poder visualizar, e a gente pode ver aqui que tem uma grande concentração de velocidades do ar, que seria esse eixo aqui, que não são tão altas, né? Vão estar aí abaixo de 1 metro por segundo. Então, quando a gente tem esse incremento aqui, né, eles vão estar acontecendo mais relacionados com temperaturas operativas mais altas. Então, isso também é interessante. Se eu filtrar aqui pelo que é aceitável apenas,
a gente vai ter o gráfico vai ser bem achatado. Então, a gente estava aqui com uma máxima ainda, deve ter a ver com isso, né? O bug. Vamos ver que se algum dos outros funciona um pouco melhor. Conforto. Está um pouco alterado. O PMV muda um pouquinho aqui, a concentração, né? Mas não conseguimos visualizar totalmente. Engraçado aqui não aparece nenhum ponto no airspeed de 40, mas o airspeed 40 continua lá. Então deve ter alguma coisa ocorrendo nisso. Bom, de qualquer forma, vou deixar aqui. Ele voltou a essa situação, né? Ele deve estar dando alguma ida e volta de bug de visualização desse eixo. Mas a ideia é visualizar esse gráfico, que tem essas duas zonas, e a gente consegue relacionar um pouco o que acontece quando a gente tem aumento da velocidade do ar. Então, vamos ver um pouco como a gente usa essa base, né? Eu queria só mostrar alguns artigos que vão relacionar isso, então. Esse aqui a gente volta para onde a gente estava. E aqui são alguns exemplos de aplicação. Então, esse aqui é um artigo que está aqui embaixo a referência, se vocês quiserem encontrar, que é da Building Environment. E ele vai mostrar alguns pontos bastante interessantes para a gente questionar, principalmente as normas atuais. Então, a norma 7730, ela inclui principalmente o PMV, né? E quando a gente faz ali um filtro, começa a olhar para os dados dessa base de dados, a completa, agora 1 e 2, né? A gente poderia relacionar o percentual de pessoas que está confortável ou com sensação térmica entre mais ou menos 1, né? Que seria o proposto pelo Fanger como uma condição satisfatória, que as pessoas consideram confortável, ou votos que indicam aceitabilidade. E relacionar isso com essa variação do PMV. O que acontece? A ISO 7730, ela propõe que conforme a sensação térmica é menos variada, a gente teria um nível de qualidade interna térmica mais alto. Então, se a gente mantiver menor variação também de temperaturas internas, mais ou menos 1, né, em relação em torno de 24,5, a gente teria uma condição mais elevada, uma qualidade melhor, seria um nível A. E quando a gente tem um ambiente aqui que tem uma sensação que varia de mais ou menos 0,7, em torno da neutralidade térmica, né, e aí a gente tem um ambiente que vai ter também uma maior variação, mais ou menos 2,5 graus Celsius, a gente teria um ambiente com menor qualidade. Então, nesse estudo aqui, eles vão tentar questionar um pouco isso, mostrando que, conforme a gente tem esse range do PMV aumentado, então, se a gente usa como parâmetro 0,2, que seria aqui essa categoria A, né? Ou se a gente usa o parâmetro que seria da categoria C, por exemplo, 0,7, ou até mais, o 1, né? Entre PMV mais ou menos 1, a gente vai ver aqui que o percentual de pessoas considerando o ambiente confortável, com sensação neutra e aceitável, é muito similar. Então, a diferença entre usar uma variação de PMV de 0,1 ou de 1, ele vai ser menor do que 1%. Então, seria possível dizer que eu tenho uma qualidade muito maior do ambiente se eu tornar ele menos flexível, se eu tornar a temperatura mais constante, e se eu disser que o voto médio de percepção térmica, de sensação térmica, varia muito pouco, aqui ele está sendo mostrado que não necessariamente, né? Que essa flutuação da sensação térmica não necessariamente vai dizer que as pessoas, que a qualidade é muito maior e que as pessoas estão muito mais satisfeitas.
Aqui também foi utilizada, então, a relação do PMV com o percentual de insatisfeitos, para também questionar um pouco o modelo do PMV com relação aos resultados reais, né? Então, a gente tem essa linha pontilhada do modelo previsto, ou de predição do PMV, e a gente tem aqui as linhas de tendência dos dados reais de preferência térmica, de sensação térmica, de aceitabilidade, ou aqui, na verdade, estão sendo usados dados negativos, né, que seria, porque o PMV relaciona com o PPD, que seria percentual de pessoas insatisfeitas, dissatisfied. Então, a gente relaciona aqui preferência térmica por modificação do ambiente, eu quero mais quente, eu quero mais frio. Sensação térmica, aqui ele está mostrando pessoas que estão com calor ou com frio e muito frio. Votos de insatisfação térmica, eu não gostei, acho que não está inaceitável o ambiente, ou estou desconfortável, né, numa outra escala que vai de 1 a 6. Então, aqui a gente pode ver que esses dados aqui, eles estão um pouco próximos, né? E eles não estão, de fato, coincidindo aqui com o que estava sendo previsto pelo Fanger, né? Conforme a sensação térmica ela se distancia mais da neutralidade, a tendência não é tão abrupta de incremento da dissatisfação. A gente observa que, na verdade, é mais sutil essa variação em relação à sensação térmica, né? O quanto que aumenta de número de pessoas desconfortáveis, ele não vai ter tanta relação com essa sensação. A gente tem também uma alta concentração aqui no meio, que seria em torno do que é considerado neutro, de pessoas que também não estão se sentindo, não estão avaliando o ambiente como confortável termicamente, aceitável termicamente, e etc. Né? Então, a gente vai observar que, de fato, aqui existiria uma coincidência entre a neutralidade e um menor percentual, né, de pessoas que está indicando essas condições, mas que aumentando essa sensação ou diminuindo, né, essa sensação térmica, o incremento desses dados eles não é tão evidente quanto essa inclinação aqui da curva proposta pelo modelo PMV, né? E outra coisa que eu acho muito importante também de ser ressaltada é que tem uma diferença grande entre a preferência e os outros dados coletados de percepção térmica, né? O quanto que as pessoas são mais exigentes em relação à preferência delas. Então, já começa aqui no meio, tem uma maior quantidade de pessoas que quer mudar o ambiente, do que, por exemplo, consideram ele inaceitável, né? Então, isso aqui também é uma característica bem interessante sobre os termos que a gente usa para saber se o ambiente ele está bom ou não, né? Nesse sentido bem geral, assim, termicamente, se as pessoas estão confortáveis, se não estão, que se queriam que modificasse ou não. E esse mesmo artigo vai, então, questionar um pouco sobre quais indicadores que a gente poderia utilizar para definir essas variações de temperatura consideradas confortáveis ou aceitáveis. Então, ele propõe aqui, se a gente utilizasse como referência 80% de aceitabilidade, a gente teria uma variação de temperaturas entre 23 e 24 graus. Isso é, um intervalo aqui de variação de 2 Kelvin. Mas se a gente começar a ir para outro tipo de análise sobre a concentração desses dados, né, usando aqui o método de Griffin, entendendo que essa variabilidade ela pode ocorrer, que isso é comum, mas a gente consegue ver aqui uma concentração grande de dados num dado intervalo, a gente conseguiria trabalhar com valores muito mais amplos, entre 28,6 e 19,5. Então, a gente teria um delta aqui que poderia ser considerado também próximo a neutro, né? Que seria de 9 Kelvin, muito diferente de 2. E também trouxe aqui, são 2 artigos que vão falar
da base brasileira de conforto térmico, que está sendo construída pelo Labier. E esse gráfico aqui foi diretamente tirado da base da plataforma que eu acabo de mostrar para vocês, comparando, então, um pouco os dados que estavam disponíveis na base de dados 2, né, do Brasil, com a amostra geral de climas similares. Então, a gente tem aqui um filtro do subtropical úmido, que seria principalmente relacionado com os dados de Florianópolis, no Brasil, né? E a base internacional com o mesmo tipo de clima. A gente vê aqui, né, o tamanho da amostra, a gente tem 4.900 e poucos dados, e no mundo a gente vai ter aqui 14.000. E a gente pode visualizar que existe uma tendência diferente entre o que acontece no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Então, aqui a gente está relacionando o percentual de pessoas insatisfeitas e a sensação térmica, né? Então, a gente pode ver que os dados brasileiros vão ter uma tendência em que, em torno aqui da neutralidade, vai ter uma quantidade de pessoas menor insatisfeita, pode chegar até 0 pessoas insatisfeitas, né, ou muito próximo disso, em torno da neutralidade, o que não acontece no resto do mundo, sempre tem um percentual um pouquinho maior, mas a gente vê também que tem um deslocamento um pouco dessa curva, né? Então, que a gente observa um aumento aqui de insatisfação relacionado à sensação térmica de muito calor, ou de calor, na verdade, né? Que seria o 2 aqui. Então, a gente vê que essa curva ela é mais inclinada em relação ao que acontece no resto do mundo, né? E a gente pode ver que essa outra parte aqui, ela vai tender um pouco aqui mais para a sensação de frio, indicando que o -1, que é levemente frio, ele vai se relacionar com menor quantidade de pessoas insatisfeitas. Então, no geral, os brasileiros vão preferir, ou na verdade, né, os brasileiros de Florianópolis, que é nesse clima, né, que a gente está falando, eles vão considerar mais aceitável condições um pouquinho mais frias do que condições mais quentes. Quando a gente compara com pessoas de climas muito parecidos, né, no cenário mundial. E como que a gente poderia utilizar, assim, de forma geral, mostrando esses exemplos, qual que seria a aplicabilidade desses dados, dessas bases? Então, o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Então, uma primeira coisa que aparece aqui nessas pesquisas é um movimento no sentido de questionar e de propor alterações para as normativas atuais de conforto térmico. Então, a gente entender se os modelos atualmente propostos, eles estão realmente adequados ao que as pessoas estão sentindo e percebendo dentro dos ambientes, e se a gente poderia fazer alguma alteração ou proposição que tornasse eles melhores, né? Mais adequados, mais flexíveis, mais ajustados à realidade. E a gente também poderia usar essas bases, esses dados, para fazer questionamentos sobre características locais, como a gente fez aqui no caso da base brasileira. Então, a gente começa a poder entender se a gente tem alguma demanda que localmente não corresponde ao das normas internacionais. No geral, a gente utiliza muitas normas internacionais como referência, mas conforme a gente consegue coletar maior número de dados brasileiros, locais, e isso, claro, se aplica a outros países também, a gente começa a entender que, poxa, aqui acho que é melhor não propor temperaturas tão altas, porque as pessoas vão preferir mais baixas, ou a gente pode entender que nos climas mais ao sul do Brasil, né, ou, climas não, né, latitudes, né, cidades, as pessoas vão preferir essas temperaturas mais altas, mas quando a gente observa temperaturas mais ao norte, ou locais mais ao norte do país, isso não vai se repetir. Então, a gente vai ter outras condições que poderiam ser melhor exploradas. Isso a gente aborda um pouco aqui nesses 2 artigos, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor. E fica como convite para vocês também explorarem seus dados e fazerem pesquisas. Para utilizar essa base internacional, o que é pedido é apenas que seja citado esse artigo base, que foi da onde tirei a maior parte das informações apresentadas aqui para vocês,
que é o artigo que apresenta essa base 2, né? Então, ele vai ter tanto informações base, quanto ele deve ser citado quando você for utilizar isso numa publicação. E eu deixei aqui como referência também a parte do report 884, que apresentou e mostrou como foram feitos os métodos de cálculo da base 1. E para finalizar, eu queria só comentar aqui, então, sobre essa possibilidade que a gente tem de expansão dessas bases de dados e o quanto é importante a gente fazer maior quantidade de levantamento em campo, né? Qual a demanda que a gente tem sobre isso para a gente entender melhor as nossas próprias necessidades e como controlar melhor esses ambientes, né? O que seria bom a gente manter dentro dos espaços. E o quanto a gente ainda tem de pontos vazios aqui, de falta de pontinhos vermelhos para a gente preencher. No Brasil, a gente está aqui com dados de 2 cidades, principalmente, o que é bastante pouco, né, para mostrar a diversidade que a gente tem. A gente, dentro do Labiê, está fazendo um movimento de criar uma base nacional que já tem uma amostra um pouquinho mais ampla, temos São Luís ali também aparecendo, a gente já tem coleta de dados em outros tipos de espaço. Eu estudo ambiente de escritório com ventilador de mesa, que não era uma característica que estava incluída no que a gente tinha. E convido vocês todos a fazerem pesquisas na cidade de vocês. Como base de método de levantamento, vocês podem utilizar a proposta de revisão da NBR 16401, que está disponível aqui no site do Labiê, e também lerem sobre essas pesquisas feitas internacionalmente, o artigo de referência, né, da base 2, e utilizarem também essa base pública, né, que está aí para que todo mundo possa ir entendendo um pouco melhor de conforto térmico. E é isso, acompanhe as nossas postagens e os nossos artigos. Esse projeto da base brasileira, ele está vinculado no ResearchGate, pode ser pesquisado ali para que vocês possam ver também novas publicações. E é isso, muito obrigada.